Olá, eu sou o professor Ronei, sou o professor de matemática. O tema da nossa aula de hoje é sólidos geométricos. Vamos lá? Bem, pessoal, então vamos iniciar a nossa aula, tá? Pessoal, dando continuidade aqui nas nossas atividades das aulas anteriores, a gente está falando sobre geometria, né? E aí, o nosso tema principal vai ser os sólidos geométricos. Mas para isso a gente precisa recapitular algumas coisas da geometria, tá? Então a gente vai começar pelos polígonos. O que nós vamos ver hoje então? Nós vamos ver polígonos, sólidos geométricos, poliedros, corpos redondos, prismas e pirâmides, tá? Então aqui o professor vai começar por polígonos, tá? E aqui está uma breve definição, tá? Polígonos são figuras geométricas planas e fechadas, tá? Formados por segmentos de reta. O que seria o segmento de reta? Numa reta, o segmento de reta ele tem um início e ele tem um fim, que nós chamamos de vértice. Tá? E aqui o professor colocou alguns exemplos, tá, de polígonos, tá? Então aqui tem o quadrado, o retângulo, o triângulo, o pentágono e o círculo. E esses nomes são dados de acordo com a quantidade de lados. Quadrado, 4 lados. Triângulos, tá, 3 lados. E o pentágono, porque ele tem 5 lados, tá? Aí aqui, por que o professor falou sobre os polígonos? Porque para a gente chegar nos sólidos geométricos, a gente precisa dos polígonos, que é o que eu vou explicar já já, tá? Aqui está a definição de sólidos geométricos, tá? São objetos tridimensionais, ou seja, eles são 3D, tá? Que possuem largura, comprimento e altura, e podem ser classificados entre poliedros, tá? Os poliedros, ele abrange as pirâmides e os prismas, tá? E os corpos redondos, que são esses aqui, ó, tá? Aqui o professor vai dar alguns exemplos de poliedros, não estão todos, tá? Mas aqui a gente representou alguns. Nesse caso aqui, ó, esse aqui é o poliedro, esse é o cubo. Por que o professor falou sobre polígonos? Porque um poliedro ele só consegue ser formado através de um polígono. Ou seja, o cubo aqui ele é formado por qual polígono aqui? O quadrado. Então, para você construir um cubo, você precisa desse polígono aqui, que ele é um quadrado. Vamos olhar aqui o próximo poliedro ou sólido geométrico. É o paralelepípedo. No paralelepípedo, a gente vai usar dois tipos de polígono. Alguém pode falar para o professor quais são? E o quadrado. Muito bem. Tá ok? E aqui são alguns outros exemplos. Ainda em poliedros, participam deles as pirâmides. O que são as pirâmides, tá? Elas vão ter uma base de um polígono, tá? Elas vão ter uma base de um polígono, tá? E ela vai ter sempre uma pontinha. Então é só lembrar, toda pirâmide ela tem uma base de um polígono e ela tem essas pontinhas, tá? Então essa aqui, ó, que forma geométrica é essa aqui? Triângulo. Por isso que ele é chamado de, ó, pirâmide de base triangular, tá? Qual figura que é essa daqui? Quadrado. Por isso que isso aqui é chamado de pirâmide de base quadrangular, tá? Ainda em poliedros existem os prismas, tá? Os prismas também, eles são formados também a partir de polígonos, tá? Só que qual que é a diferença? Um prisma, ele tem uma base embaixo e em cima você vai usar a mesma forma geométrica. Então, para a gente diferenciar aqui, ó, um prisma, ele vai ter uma base, ó, essa base aqui é um triângulo. Em cima ele tem que ter a mesma base, tá? Esse prisma aqui, ele é formado por triângulos e por retângulos, tá? Então esse aqui é um prisma de base triangular e esse aqui é um prisma de base pentagonal. Pentagonal porque ele tem, ó, 5 lados. Agora aqui o professor vai falar sobre corpos redondos, tá? Então aqui, os sólidos geométricos, então, ele tem os poliedros e os corpos redondos. O que são os corpos redondos? Corpos redondos, ele vai ter uma das bases dela com o formato de um círculo. Ou seja, é aquela figura geométrica, se eu colocar ela numa superfície, ela vai rolar, ela não vai se manter parada, tá? Então, os corpos redondos, ó, existe o cilindro,
tá? Existe o cone e existe a esfera, tá? Pensando nisso, o professor trouxe aqui algumas figuras para mostrar para vocês do nosso dia a dia. Aqui, pessoal, ó, isso aqui é um exemplo, tá? Feito em palitos, tá? De um cubo, tá? Isso aqui é uma figura tridimensional. O que? Ele tem comprimento, tá? Ele tem a altura e ele tem a largura, tá? Como que a gente diferencia um polígono de um sólido geométrico? O professor vai dar um exemplo agora, tá? Um polígono é aquele que, se eu pegar aqui um caderno, empresta aqui, Ruth. Ó, um polígono é aquele que o professor, se ele pegar um caderno, ó, eu fizer um desenho, empresta aqui, ó. O professor vai dar um exemplo aqui, ó. Eu fiz aqui um quadrado, é um polígono. O professor conseguiu fechar o caderno? Sim, porque isso é uma figura que a gente chama de plana. Um exemplo é o piso do nosso chão. Vocês conseguem ver a lateral do piso? Vocês conseguem ver embaixo dele? Isso são figuras planas, tá? Então, uma figura plana é que se o professor fizer um desenho no caderno, eu consigo fechar. Agora, eu vou pegar uma figura, um sólido geométrico. Se eu pegar o cubo, vou colocar aqui no caderno, fechou o caderno? Não. E isso é um sólido geométrico, porque ele tem outras partes que me impedem. Então, isso que é tridimensional. E a gente coloca isso no espaço, né? Isso que é uma figura tridimensional. Ele tem 3D. Tá ok? E aqui o professor trouxe alguns exemplos que a gente utiliza no dia a dia de sólido geométrico. Alguém poderia dizer para o professor que figura, que sólido geométrico? Um cone. O cone, ele é um poliedro ou ele é um corpo redondo? Muito bem. Tá? Então vamos aqui, ó. Essa caixa de sapato, ela é um poliedro ou ela é um corpo redondo? Um poliedro. Que poliedro seria ele? Hã? Muito bem, um paralelepípedo, tá? Aqui, ó, essa bolinha aqui, ó. É uma esfera. É um corpo redondo ou um poliedro? Muito bem, pessoal. Tá? Então aqui, e para vocês poderem diferenciar poliedros que fazem parte as pirâmides e os prismas e os corpos redondos, o professor trouxe algumas imagens que eu vou passando aqui para vocês, tá? E vocês vão passando um para o outro, tá? O professor vai passar aqui um pouco desse lado, um pouco desse lado, vai passando para o colega atrás, né? E um pouco aqui no centro. Bem, pessoal, depois da aula teórica, nós vamos para a aula prática, tá? Onde foram montados os grupos. Foram montados 5 grupos, tá? De 6 alunos, onde foi dividido os materiais. E agora eu vou fazer a apresentação dos materiais utilizados, tá? Para cada grupo foi disponibilizado uma folha com as figuras geométricas que eles deverão compor, que eles deverão produzir, tá? Foi entregue uma folha em branco, tá? Para cada grupo foi disponibilizado também a balinha de goma, que é o que a gente vai utilizar para fazer os nossos vértices. E os palitos, tanto de churrasco, para a gente representar as nossas arestas, e os palitos também de dente. Então esses são os materiais utilizados. Pessoal, uma observação muito importante. Como vocês viram, a gente vai trabalhar com alguns materiais pontiagudo, tá? Como o palito de churrasco e o palito de dente. Lembrando que isso aqui tem que tomar cuidado na hora de manusear, tá? Que são produtos pontiagudos e pode furar o colega. Então a gente necessita da colaboração de todos. Pessoal, dando continuidade na nossa aula, nós vamos fazer agora a construção dos sólidos geométricos, tá? Vamos utilizar essa folha aqui como base e fazer a construção do sólido geométrico em cima dela. O primeiro sólido geométrico que nós vamos construir vai ser um cubo, tá? Então esse vai ser o nosso primeiro sólido geométrico. Então a gente precisa
construir o cubo, a gente precisa construir um polígono, que vai ser o quadrado. Tá? Então, para construir um quadrado, a gente vai precisar dos vértices, que são os cantos. Então, a gente vai utilizar a nossa balinha de goma. Para fazer essa construção da base, a gente vai precisar de 4. Tá? Então, o que o professor vai sinalizar aqui em cima da folha? Tá? 4 balinhas de gomas. Tá? E a gente precisa fazer a ligação dessas balinhas. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai conectar o palito, ó, a parte pontiaguda, bem na lateral. Vamos utilizar essa parte de baixo como base, para ela ficar certinha na hora de fazer a construção do cubo. Então, é só conectar uma, conectar a outra, tá? E agora você pode colocar ela assim, na base, que é a folha, tá? Vamos fazer o mesmo procedimento com todas as outras gomas. Conectar na lateral e conectar a outra bala. Tá? Novamente o mesmo procedimento. Pessoal, ó, agora a gente conseguiu montar com as gomas e o palito a primeira parte, que seria o nosso polígono, que é a base, que será um quadrado. Mas o nosso objetivo aqui é montar o cubo. Então a gente precisa dar continuidade a esse processo. Então o próximo passo agora, tá? É encaixar as nossas próximas arestas. Lembram lá das arestas? Arestas são as linhas que formam o nosso sólido geométrico. Então aqui, ó, o professor vai fazer o outro procedimento encaixando as nossas outras arestas. Então é só encaixar de novo. Encaixou todos os palitos para formar a altura, a gente vai fazer agora a base de cima, tá? Então agora a gente vai encaixar as outras balinhas de goma. Encaixamos o que vai ser o nosso vértice, agora a gente vai terminar de encaixar agora as nossas outras arestas para formar a nossa outra face do cubo. Só encaixar uma na outra. E a gente vai repetir todo esse processo com as outras gomas. Finalizando aqui, pessoal. E aí, utilizando os materiais disponíveis, a gente conseguiu fazer a nossa construção do nosso cubo, tá? Então a gente conseguiu entender a nossa face, que foi a primeira base que nós temos, que foi um polígono, que é um quadrado, as nossas arestas, que são todos os nossos palitos, e os nossos vértices, que são as nossas gomas. E a partir dessa demonstração, vocês vão fazer, tá, as próximas sólidos geométricos.
Pessoal, essa foi a nossa aula sobre sólido geométrico. Assista a esta aula e as outras aulas no nosso canal do YouTube, que é TV Remy Campo Grande. Até a próxima!